ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia do Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Moleque. Bom dia, minha gente. Hoje é um pouquinho diferente, né? Hoje a gente vai cantar parabéns pra Nádia, que morre de vergonha. Bom dia, Solange Lima! Parabéns, Nádia! Pra Nádia Medeiros! Gente, eu só tenho a agradecer publicamente, misericórdia. Bochecha. Tá da cor das bolas. Tá escondida, viu? Tá da cor da laranja, viu, gente? Minha Pra cor quem não tá vendo aí no rádio, o estúdio hoje tá mais laranja do que o normal. Isso, exatamente. Bom dia, minha gente. Bom dia, Paulinho Almeida. Bom dia, Nádia Medeiros. Bom dia, gente. E é com prazer, né? Primeiro eu quero agradecer a todo o time Oxe Moleque por essa surpresa maravilhosa, né? E ainda uma outra surpresinha, né? A gente teve aqui presente, né, nos bastidores, a Mônica, né? Nossa queridinha Mônica Polinário, que Mônica acompanha a gente Polinário, lá né? de Olinda, hoje nos deu a honra de estar aqui com a gente para comemorar seu aniversário também, Exatamente, viu? né? E o meu amor S2, que tá ali também nos bastidores, né? Hoje totalmente o Oxe Moleque está completo, né? Hoje Hoje tá estamos com o completo. time completo aqui. E nada melhor do que fazer um aniversário, vim de um salão ontem, né? Cuidar das madeixas e com um excelente profissional aqui, João Júnior, ou seja, Trazendo uma pessoa cheia de energia, né? Que é Exatamente. João Júnior, né? Isso, Tudo tem que perfeito, explodir, viu, tem que gente? explodir. O dia hoje é diferente, não podia ser outra pessoa, senão nosso querido João Júnior, que está aqui e também conosco foi de novo. coincidência, porque ele optou, né? Olha, tem essa data e tem essa data. Não, pode ficar com essa. Olha, eu acho que ele estava ligado. Eu também acho. Será? Que sintonia, hein, menina? Bem-vindo, Bem-vindo. Júnior. Muito mais obrigado. uma Tava com vez. saudade aqui dessa casa, saudade de Estávamos. vocês, das meninas mais simpáticas da Rádio Pernambucana, né? Coisa Desses boa. ouvintes maravilhosos. Parabéns, Nádia, que Deus Muito continue abençoando obrigada. você, viu? Amém. E hoje nós teremos um programa intenso, muita informação, descontração e polêmicas, claro, né? Claro, Eu sempre, tenho né? umas perguntazinhas para alfinetar assim, porque eu sei que você vai responder com propriedade. Maravilha. E só lembrando que a gente não está com os telefones fixos, né, gente? A gente tem aqui o zap do nosso Oxe Moleque, especificamente do Oxe, né? Que é o 8772 1065. 8772 1065. Então você só manda mensagem. E texto, escritinha, não Até manda porque a gente áudio, não pode ouvir tenta áudio ligar. não, viu, gente? Isso, não dá. A correria aqui não tem condições É nem de verdade. áudio nem de ligação. Exatamente, mas manda mensagem que a gente lê todas. Isso, e também pode participar das lives, né? Só tanto do Isso. Facebook quanto do Instagram. E aí a gente vai estar aqui sintonizado, olhando cada uma das mensagenzinhas e relendo já. Depois da Exatamente. gente começar as polêmicas, porque É a gente muito aqui, precisa viu? apertar o gatilho. No salão já gerou, né? Olha, eu vou catucar, viu? Vai ser Ui. polêmica, viu? Adoro. Bom, E o João, tema de hoje, na verdade, né, Nádia, é bem propício para Exatamente, polêmica, porque a gente vem vivenciando isso. é inovar, renovar, né? E os cuidados da queda de cabelo, principalmente no pós-Covid, né? Que a gente tem um índice muito grande de reclamações das madeixas caindo, muita gente, inclusive, literalmente careca, né? Passando por um processo aí. E precisa-se de um cuidado importante, né? Para a revitalização desses fios. E aí, João Júnior, para quem conhece, a gente vai deixar que ele se apresente. Você que é novato em nossas plataformas, né? Ele vai se apresentar e você logo vai correr pro salão dele, viu, gente? Porque é muito profissional, viu? E uma das frases que nós temos na Companhia da Beleza é que não é sobre cabelo apenas, é sobre pessoas, autoimagem, Exatamente, autoestima, essa é a autoaceitação. E a gente sabe que o Covid fez com que as pessoas mudassem comportamento, né, meninas? O Covid fez com que as pessoas repensassem diversas coisas e todo mundo, literalmente, sofreu os impactos do Covid. E não é diferente com o cabelo. A gente percebeu uma mudança muito significativa. Os dois principais problemas que vieram depois do Covid no impacto com o cabelo é queda capilar e dermatite. A gente sabe que as pessoas têm esses dois tipos de problemas por conta de questões herança genética, mas os principais gatilhos são emocionais, fisiológicos
E aí eu falo brincando no salão que quem não tinha dermatite e queda de cabelo desenvolveu, e quem já tinha foi só ladeira abaixo. Misericórdia, me identifiquei. Mas realmente, Júnior, a gente quem já teve Covid, eu a testemunho, durante o processo a gente não sente tanto, é muito no pós. Isso. Né? E é desesperador a quantidade de cabelo que você vê caindo no banheiro, pela casa. Parece que a casa fica com mais cabelo do que a cabeça da gente. Né? Basicamente é isso. E a gente percebe que, na verdade, o fio cai como se fosse da raiz. Isso. Né? Ele não parte. Ele cai inteiro. Eu gosto muito de analogia, de comparações para facilitar a compreensão. E a gente pode comparar um fio de cabelo como uma plantinha. E existe uma unidade chamada folículo pilosebáceo, que é como se fosse um vaso, como se fosse a caqueira. Não tem a caqueira onde a plantinha... Isso. Então esse folículo é a unidade pela qual o fio está inserido. E todo o processo inflamatório, quer seja por Covid, chikungunya, zika, processos inflamatórios de um modo geral, esse folículo é muito sensível. Inevitavelmente esse folículo ele vai ser desestabilizado. Então, por exemplo, cada fio de cabelo da cabeça da mulher deveria durar de 4 a 6 anos. É um ciclo que o fio ele tem médio. Todo processo inflamatório desencadeia um processo de queda. E esse fio que deveria durar de 4 a 6 anos pode durar 2 anos, pode durar 1 ano, pode durar 6 meses. Ele começa a cair vertiginosamente. Então, no processo inflamatório, inevitavelmente esse folículo fica mais sensível e o tempo de vida desse cabelo, que deveria ser maior no couro cabeludo, ele começa a ser reduzido. E aí começa o processo de queda. Paralelo à questão fisiológica do folículo, tem as questões emocionais que também desencadeiam. Então, para quem já tem predisposição genética a ter um problema de queda, o Covid é bem significativo nesse processo. Isso, e o que a gente tem que fazer, Júnior, nesse processo, né, que a gente sabe, né, que a gente passou por esse período muito difícil, né, que mexeu não só apenas, né, psicologicamente com as pessoas, mas também fisiologicamente. Né? E os resultados disso muitas vezes foram danosos, né, tanto de perda, né, significativa de um ente familiar, a uma parte sua que foi embora junto, e a recuperação de todo esse trabalho, né, do cuidado dos fios, que a gente sabe que é um processo, né? Você que é profissional melhor sabe dizer a respeito disso. Mas o que devemos fazer diante dessa situação, Júnior? Quais são os principais cuidados? Porque essa é uma diquinha, né, que você aí de casa está passando por isso, então já anota aí essa dica ou procura um especialista mesmo. Né? Isso, a primeira coisa é manter a calma. Eu já ia comentar isso, porque na verdade mexe no psicológico, mas não ainda porque a gente você... começa a ver tudo diminuindo. Isso, não adianta se estressar, porque vai ser mais estresse, mais produção de cortisol, e quanto mais cortisol produzido no nosso organismo, provoca vasoconstrição. Eu faço a seguinte comparação com os meus clientes. O fio de cabelo é fino. Imagina os microvasos que alimentam a base desse fio. Eles são finíssimos. Então, todas as vezes que o nosso corpo é submetido a um estresse alto e constante, produzimos mais cortisol. Quanto mais cortisol produzido, provoca vasoconstrição. Ou seja, esses vasos que alimentam o fio de cabelo, eles são finos. Com um nível alto de cortisol, ele fica mais fino ainda, não vai chegar a aporte sanguíneo, nutricional, esse fio vai cair mais ainda. Primeira dica é procurar um profissional especialista. Hoje tem uma área chamada terapia capilar, na área de estética, na área de beleza, que são profissionais que não se preocupam apenas com o fio de cabelo. Eles vão se preocupar também com o couro cabeludo, como é que está a saúde desse couro cabeludo, se tem descamação, se tem dermatite, e ele vai conseguir fazer uma intervenção. O que a literatura científica mostra é que após 6 meses do pico da infecção por Covid, começa a haver um processo chamado de remissão. O próprio organismo ele vai se encarregar, como você mesmo falou, durante o processo inflamatório você não percebe, mas no pós você começa a perceber essa queda. Após o pico, 6 meses, o nosso próprio organismo se encarrega de repor. Só que queda capilar tem vários fatores. O processo inflamatório vai ser um dos. Se a pessoa tem predisposição genética, se ela está com déficit nutricional, se ela tem outros fatores associados, pode ser que com esses 6 meses não haja esse processo de remissão, que é o processo natural. Então, a escolha de um profissional que trabalhe com terapia capilar, hoje alguns salões já começam a dar mais atenção para isso, tratamento com aromaterapia, com óleos essenciais, com argila, porque se o couro cabeludo está saudável, o cabelo começa a se desenvolver.
bota aquela mesma comparação da plantinha. Você pega uma planta saudável, coloca ela num terreno que está cheio de pedras, cheio de impurezas, cheio de sujeiras, essa planta não se desenvolve. Mesma coisa com o cabelo. Se o cabelo ele já está com problema de infecção pós-Covid, e aí tem dermatite, tem lesão cutânea nesse couro cabeludo, ferimentos que a pessoa coça, enfim, começa a desencadear essa queda e pode ser que passe 1 ano, 2 anos e você não consiga ter o cabelo nos mesmos patamares que antes. Então procurar um profissional especialista, vai manter a calma primeiro, Primeiro, mantenha a e calma segundo sempre. procurar um especialista, porque respira. esse profissional especialista ele vai fazer uma anamnese, vai saber se o cliente tem histórico de anemia, por exemplo. Se além do Covid tem um histórico de anemia crônico, esse cabelo vai demorar mais a se recuperar. Então a pessoa que está passando por isso, mantenha calma, procura um profissional habilitado que ele vai orientar da melhor forma. Então, Júlia, a gente tem que se cuidar por dentro, de dentro para fora. De dentro pra fora. Só. Acho que é importante a gente ter essa consciência de que a gente precisa cuidar do nosso corpo de uma forma mais ampla. Isso, de Isso. forma O sistêmica. bom, exato. O bom é que no ramo de salão a gente já está tendo essa abertura de tirar o salão de somente parte estética e já entender o salão, na verdade, como cuidado, né? Cuidado, saúde, é Isso. importante. E um lembrete, viu, gente, né? João, além de ser cabeleireiro, ele está sempre buscando, né? Se autoqualificar, né? Ele qualifica também outras pessoas, que ele vai dar uma Isso. dica aí Isso. depois no final. E ele também está se especializando em... Eu estou fazendo biomedicina, eu quero ser o doutor do cabelo. Olha Olha aí, Gente, é muito veja, simples. veja o traço, né, profissional dele, né? Ou seja, se você já confia em um profissional, agora com esse curso que ele está fazendo, com essa formação e o cuidado, né, que não é apenas literalmente só o cabelo na parte daqui externa, né, mas você Isso. vem de um cuidado literalmente, como a Sol falou, de dentro para fora. E ele tem esse compromisso com o público dele, né? Isso, sem dúvida. Até porque, gente, a gente precisa entender que a ciência sempre foi a grande aliada da humanidade em todas as épocas. E quando a gente fala de cuidado com o cabelo, quem não lembra do coquetel de frutas da Rixona? É. Quem não lembra de colocar anticoncepcional dentro do shampoo Isso. para o cabelo crescer, acha que só usou muito, não usou só. Eu tinha dúvidas. E a gente sabe que tinha muita receita Caseira. né? Colocar Babosa, tira o miolinho da babosa. isso, babosa diretamente no couro cabeludo ou no fio. Óleo de coco. Óleo de coco. Chá de Abacate. casca de cebola. Chá de casca de cebola, abacate, Casca de cogumelo. banana. E eu sempre explico o seguinte, existe a ciência, o estudo, porque quando a gente fala de ciência, são áreas que não é a minha opinião nem a sua opinião. Aproveitando a oportunidade, eu acho inadmissível em pleno século XXI questionar a eficácia de vacina, por exemplo, né? Sim, exato. A ciência sempre foi aliada. E quando a gente fala de você pegar, por exemplo, babosa e colocar no couro cabeludo, pode ser muito mais nocivo do que trazer benefícios. Por quê? Existem mais de 60 tipos de aloe vera, que é a famosa babosa conhecida por nós. Nem toda espécie ela vai ser saudável. E além disso, existem algumas substâncias que são tóxicas. Tem um líquido verde escuro próximo à casca, que tem um odor muito forte. Horrível. Não é aquele cheiro muito desagradável, e se bater na pele de algumas pessoas que têm alergia pode causar um processo inflamatório. E tudo que a gente não precisa no couro cabeludo é processo inflamatório. Então algumas substâncias que são colocadas no couro cabeludo, ao invés de tratar o problema de queda, ele vai estar causando mais ainda, porque ele pode causar uma irritação, uma alergia e um processo inflamatório. E uma pessoa que chega com algum tipo, né, para fazer algum tipo de serviço, por exemplo, no salão, eu creio que você faz uma anamnese. Isso, a né? gente faz um diagnóstico, uma ficha de anamnese, pergunta algumas informações. Se esse cliente ele tem um histórico de sensibilidade ou alergia, no mesmo dia a gente não vai fazer um processo químico, coloca no antebraço e no pescoço produto para saber se tem alergia, se tem sensibilidade. Então o profissional de beleza ele tem que ter esse cuidado, que não é só estética apenas, ele é um profissional que está no segmento de saúde, trabalhar com pele, trabalhar com o cabelo do cliente. Então quem está ouvindo a gente que tem problema de queda de cabelo, procura um profissional. Recentemente eu me posicionei a respeito de uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, né? Eu até falei que jornalista e dermatologista, 2 profissionais extremamente importantes, mas a matéria trouxe um desserviço. A matéria era bem apelativa, acho que o laboratório pagou, né? Medicamento barato e antigo resolve problema de queda de cabelo. Aí todo mundo para a farmácia para comprar minoxidil. Minoxidil não é a melhor alternativa.
E quantas pessoas tomam sem orientação médica pode ter problema de pressão arterial, Nossa. dores no estômago, tontura, vertigem, ou seja, é um medicamento que não pode ser divulgado dessa forma. Até porque existem diversos tipos de fatores que levam à queda capilar. Então sempre vai ter que ter uma ajuda de um profissional habilitado. A falta de informação, né, Júnior? Como você estava falando aí do aloe vera. Antigamente a gente chegava lá, a gente se encantava com a embalagem do shampoo, né, do Isso. produto. Aí tinha lá a base de aloe vera. Quem sabia lá que era aloe vera? Isso. Né? Hoje não tem o nosso amigo Google, né? E muita gente não ia pesquisar o que era aloe vera, né? Eita, a gente não tinha hábito nem de ler o rótulo do shampoo. Eu A gente lia, mas não comprava entendia pelo nada, né? Porque eu não cheiro. sabia. Poucas pessoas liam mais pelo cheiro, e quem lia não conseguia interpretar. É, Essa é a exatamente, exatamente, que era o meu caso, né? Não conseguia. E ultimamente, gente, a internet, assim, ela tem feito um mal muito grande, porque você vai entrar no Google e você vai ver orientações de profissionais e você vai ver pessoas que estão orientando a colocar café no cabelo. Eu digo assim, é um absurdo, né? Café para tomar. Uma cliente, eu tava atendendo uma cliente, Claro que só a gota que tá. maisena, isso. Eu estava atendendo uma cliente, ela perguntou, minha amiga, eu fiz um estudo que estava aqui, minha amiga perguntou se café é bom. Eu digo, é ótimo, faça um cappuccino, chama a gente para conversar. Aquilo que é para ser ingerido, vai ser ingerido. Aquilo que é para ser uso tópico, é uso tópico. Então, não sei se vocês sabem, mas dos anos 90 para cá, houve uma mudança significativa no que diz respeito a produtos. Antes de 90 só havia medicamento e cosmético. Medicamento com função bem específica e cosmético com a função de perfumar, embelezar só. Dos anos 90 para cá surgiu o termo dermocosmético ou cosmecêuticos. O que é isso? É um cosmético com um ativo específico para um tipo de problema. Então não vai ser qualquer shampoo anti-caspa que vai resolver o problema da caspa, não vai ser qualquer shampoo anti-queda que vai resolver o problema da queda. Tem que saber realmente se ele é um cosmecêutico, se ele é um dermocosmético. Eu já ia lhe fazer esse questionamento, né? Porque esse termo, né? Para que o público também tenha acessibilidade e conheça essas terminologias para tratar, né? Quando você vai selecionar lá um produto e dizer, não, talvez esse consiga resolver, mas você saiba diferenciar aí o que seria simplesmente que você acabou de falar, né? Isso, que até eu isso. fiquei curiosa. Uma dica importante, por exemplo, quando a gente entra numa farmácia, né, para olhar produtos para cabelo, existem os shampoos comuns que estão aqui numa ruazinha separada, digamos assim, e existem os dermocosméticos, quase não sai, que estão lá numa prateleira separada, né? E me corrija se eu estiver errada, Júnior, ele normalmente é passado por um especialista. Isso, o especialista que orienta, porque ele está muito mais preocupado com o princípio ativo do que para indicação. Quando você fala shampoo para caspa, shampoo para queda, é um termo muito genérico. Por exemplo, a caspa, que as pessoas... o nome técnico é dermatite, que é um processo de inflamação na derme, na pele do couro cabeludo. Popularmente a gente chama de caspa, dermatite, seborreia. E aí a gente precisa entender que não é causada por um micro-organismo, o processo inflamatório. Mas as pessoas que não higienizam da forma correta o couro cabeludo ou não usam produtos específicos, começa a crescer uma população de micro-organismos. A gente precisa entender que todo o nosso corpo tem uma microbiota, que é composta de fungos, de bactérias, que faz parte do sistema de defesa. Quando essa população aumenta de forma significativa, eu vou ter mais problema com essa caspa, com essa dermatite. Existe um ativo chamado climbazol. Então, de acordo com a ciência, o climbazol é um dos mais eficientes para combater diversas cepas de malacésio. Que malacésio é um dos micro-organismos que se alimenta dessa descamação. Espera aí, Júnior, que eu vou anotar. Anota aí. Malacésio, olha o nome do indivíduo. Malacésio é o nome desse micro-organismo, que ele se alimenta daquela descamação. É o nome do meliante. É o nome do meliante. E aí o que acontece? Algumas pessoas perguntam, Júnior, pode lavar o cabelo todo dia? Não pode lavar o cabelo todo dia. Faz mal, faz bem? Pode ou não pode? Eu costumo dizer que não tem uma resposta específica, porque cada organismo reage de uma forma diferente. Por exemplo, existem pessoas que trabalham em ambiente fechado, ela está com cheio de controle remoto aqui, não dá uma carreira para ninguém. Tem pessoas que trabalham no canteiro de obra. Então, uma pessoa se expõe mais a agentes externos do que outras. Então, rotina. Tem pessoas que praticam atividade física, tem pessoas que são sedentárias. Eu costumo dizer que a lavagem de cabelo tem que ser específica mediante a sua rotina.
Tem pessoas que lavam o cabelo todo dia, não vai ter problema. O grande problema não é a frequência de lavagem, mas com que eu lavo meu cabelo. Júnior, quando você fala em lavagem de cabelo, não é só colocar água não, né? Não, tem que usar shampoo. Boa colocação, Sol. Principalmente as casqueadas, nos últimos anos, desenvolveu o hábito de molhar o cabelo. Eu costumo dizer que se vai molhar, lava. Tem que usar shampoo, máscara, condicionador e um finalizador Não sem dá para enxágue. fazer só o processo de molhar, por exemplo, pular o shampoo e botar o condicionador. Não, porque você vai estar acumulando sujeiras nesse couro cabeludo, nesse fio de cabelo. Você pode desestabilizar uma coisa que é importante, chamada pH. pH é potencial de hidrogênio. O pH da nossa pele e do nosso cabelo, ele é ligeiramente ácido. Deus, na sua infinita sabedoria, para que a gente não tivesse micro-organismos, fungos nocivos ao nosso couro cabeludo, fez com que o pH da nossa pele, do couro cabeludo, fosse ácido. Aí as pessoas, de forma bem inteligente, prendem e molha e prende o cabelo. O cabelo Molha, fica mofado, Júnior. fica assim, fica. O mofo. O cabelo, ele é um ambiente muito propício para se desenvolver fungos, mofos e outros micro-organismos, porque é um ambiente quente, ele é morno, né? Ele tem uma estrutura porosa. Eu comparo o cabelo mais com a madeira do que o vidro. O vidro é porque ele é impermeável, escamoso, né? cheio de escamas. Então, quando você prende e molha, prende, você altera o pH. Alterou o pH, esses micro-organismos que já vivem na nossa microbiota, na pele, no couro cabeludo, ele cresce. Então, por exemplo, tem uns fungos que eles ficam meio esbranquiçados, parecendo com uma lêndia, um pontinho branco. Alguém já deve ter visto no cabelo de alguém. Se você não viu no cabelo de alguém, é porque está no seu. Ou talvez ele esteja precisando de óculos. Isso. Outro tipo de fungo é que ele fica com um cheiro assim, maravilhoso de azedo. Não sei se você... É sério, algumas pessoas acham que é sujeira. Mas na verdade prendeu e molhou tanto esse cabelo com frequência que não deixou ele se enxugar, alterou essa microbiota, automaticamente esse cabelo desenvolveu um fungo. E já tem uns que tem cheiro de cremes demais, né? Isso, Aquele o cheiro excesso de de creme é um problema também, porque coloca muito creme, altera esse pH e esses micro-organismos vão surgir. Então E as pessoas precisam ter esse entendimento, que ele tem que cuidar bem do couro cabeludo, do fio, para não desenvolver esse tipo de problema. E esse excesso de creme no pós-Covid, Júnior? Estou lá já com o meu bubinho todo lascadinho, bichinho, Ele minha cabelinha. termina acentuando, porque esse couro cabeludo, quanto mais saudável, menos possibilidade de queda. Eu já estou com um processo de infecção pós-Covid, esse folículo ele já está comprometido. E eu venho colocando mais creme ainda, encharcando esse couro cabeludo, esse creme, eu vou estar comprometendo mais ainda essa microbiota, que é essa característica saudável do couro cabeludo. Esse processo inflamatório ele pode aumentar por conta de alguns tipos de cremes. Tem alguns cremes que têm baixa qualidade e ele vai ter petrolato na composição. Petrolato é um derivado do petróleo, óleo mineral. Ele termina impermeabilizando esse couro cabeludo. A pele da gente precisa respirar. Eita, Júnior, tu tocasse no ponto que me lembrou algo dos anos lá atrás. Recordar e viver, diz aí, Óleo só. mineral, óleo mineral. Muita gente, para cachear o cabelo, colocava óleo mineral. Isso, Não era? correto. Olha. E Ele me lembrou. essas substâncias, elas eram muito utilizadas. Era o must da época, meu Ficou filho. Lógico. aquela rodinha do Windows aqui. Isso é aquele óleo de mutamba, é? Não. Não, 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 óleo- outra coisa. O óleo mineral vende nas farmácias. Isso. Feito vaselina. Ele é um produto. O grande problema dos óleos minerais e seus derivados, como vaselina, é que eles são produtos sintéticos. Por exemplo, uma grande pergunta: óleo de coco é bom ou é ruim? É ruim, é bom. O óleo de coco pra peixe. vegetal, ele é bom para você fritar alguns alimentos, para cuidar da sua saúde. Você pode colocar no seu cabelo, mas ele não vai ter uma função tão Eficaz. positiva, eficaz como as pessoas imaginam. Porque No o tempo óleo... da minha avó era colocar no couro cabeludo, Isso. viu, Júnior? Agora tem uma coisa interessante. O óleo vegetal, ele vai ter mais benefícios para o couro cabeludo do que para o fio. Sério? Sim. Então a receitinha do, A receita, do algumas corinho, receitas, Natália, né? isso, algumas receitas da vovó, elas são incríveis. Por exemplo, quando a gente vai avaliar a composição do óleo vegetal, ele é riquíssimo em ácidos graxos e é uma característica muito parecida com o sebo produzido pela glândula sebácea que fica de lado desse folículo que eu falei. Ou seja, essa glândula, ela é responsável de produzir uma oleosidade saudável para esse couro cabeludo. Então, quando a vovó mandava colocar óleo de coco no couro cabeludo, ela estava fazendo uma coisa positiva. O grande problema
é que de lá para cá esse óleo mudou muito. Isso. Então a gente não sabe a qualidade desse óleo, a procedência desse óleo. Quando se fala de óleo vegetal, maravilha. Eu faço uma comparação feito pão, né? Todo mundo sabe que o pão não é uma coisa saudável. Aí a galera fala assim, mas Jesus dava pão, gente. Pra comer. O pão daquela época para agora mudou muita coisa, a quantidade de São sal. químicas, né? Então, Mudou até o cheiro do pão. isso. Então a gente precisa entender que a orientação de um especialista vai ser sempre muito importante. Até porque você vai na internet, você tem alguns parâmetros, mas cada pessoa tem que ter um tratamento muito específico. É a situação daquela pessoa, daquele momento, tentar descobrir aquela questão da queda. Por exemplo, alguns pacientes oncológicos provavelmente vão ter queda de cabelo. Durante esse período, nada que você fizer de cosméticos, você vai conseguir reverter. A menos que a pessoa tenha bastante dinheiro para investir num tratamento caríssimo para que o cabelo não caia. É uns capacetes de crioterapia, onde baixa a temperatura antes de fazer o tratamento de químio, e a probabilidade desse cabelo cair é quase zero. Mas não vai adiantar colocar ampolinha, não vai colocar nada porque é fisiológico, né? Não sei se vocês e os nossos ouvintes sabem qual o principal motivo que o cabelo cai durante o processo oncológico. Não. Júnior, por Maravilha, favor. vamos Vamos. explicar. O que acontece? Repetindo aí, só para o pessoal que está em casa Oncológico. deixar aí bem aprendizado aí, um aprendizado, anota aí, viu? E, na verdade, assim, esclarecer também o que é o processo oncológico. O processo oncológico é aquele processo em que a gente está em algum tratamento quimioterápico para quem tem câncer, né? Isso. Ou radioterápico. Isso. A rádio muito raramente interfere, a químio interfere muito mais. O que acontece? Quando um paciente que está com câncer, que ele submete a um tratamento de químio, um dos objetivos da substância, do fármaco, do medicamento que vai ser injetado, é fazer com que as células do nosso corpo que se reproduzem de forma veloz, elas morram. Diminuam, elas morram. Porque, na verdade, o que acontece no processo de câncer é isso, né? Essas células desordenadas. Isso, uma multiplicação Isso. é bem... Por incrível que pareça, as células que formam o fio de cabelo, elas se reproduzem de forma muito acelerada. Tem algumas imagens computadorizadas de células de queratina, né, os queratinócitos produzindo o fio de cabelo, uma coisa assim, maravilhosa. E aí, quando o fármaco é ingerido, administrado no nosso corpo, ele não consegue identificar o que é célula cancerígena e o que é célula de queratina que está se reproduzindo. Ele vai, entra, Simplesmente bloqueia tudo. exterminar todas as células que estão se reproduzindo de forma acelerada. E aí os queratinócitos entram nessa história e as pessoas têm perca de cabelo. Houve um avanço na tecnologia, na ciência, é esse equipamento que eu falei, é um capacete que ele baixa a temperatura, provoca vasoconstrição. Quando é administrado o medicamento da químio, o bulbo ele não recebe, o folículo não absorve essa substância. E o custo disso, hein, Júnior? Altíssimo. As Altíssimo. pessoas falam em torno de No- 25 mil por sessão. Por Ô, Júnior. sessão de químio. Isso. Ou seja, se a pessoa faz químio quinzenalmente, Vai ter um quinzenalmente vai ter esse custo. custo. Isso, muito alto. Eu tenho uma amiga que ela teve, né, câncer e ela teve que raspar totalmente a cabeça e ela fazia massagens no couro cabeludo durante o processo, lavava bem lavado. Alguém perguntou, por que tu faz isso se tá sem cabelo? Ela fez, não, é pra deixar o couro cabeludo saudável. Ela tava fazendo bem? Sim, porque mesmo que ela não tenha o fio de cabelo ali, a unidade folicular que eu falei, que é como se fosse aquela caqueira que o cabelo está plantado dentro dela, ele continua vivo. Ele está lá, ele não está com capacidade de produzir o fio de cabelo, porque as suas células foram suprimidas, mas ele continua lá. Então, quanto mais saudável, massagear esse couro cabeludo, dependendo do local do tumor, não é recomendado massagear. Então, se for próximo cabeça, pescoço, rosto, a massagem em si não é indicado. Mas se não for nessa região específica, não tem problema nenhum em manter essa saúde desse couro cabeludo. Mulheres com 45, 50 anos, cabelo tá ficando ralinho, é normal? Tá caindo. Existe uma relação muito grande de questões hormonais e fio de cabelo. Então, geralmente, nessa faixa etária, é muito comum uma pré-menopausa ou a própria menopausa. Então, as mudanças hormonais elas vão interferir. O que é que eu oriento para as pessoas que têm uma predisposição a ter queda de cabelo ou afinamento? O quanto antes houver uma intervenção, melhor a resposta do tratamento. Por exemplo,
Eu vou sempre falar dessa unidade folicular, chamada de folículo, me referir a ela como se fosse a caqueira, porque é onde começa tudo e acho que as pessoas entendem melhor. Então, essa caqueira que forma essa plantinha, que é o cabelo, ela não consegue se renovar. Esse folículo ele é formado na vida intrauterina, da 9ª à 22ª semana. Todos os folículos, todas essas caqueirinhas capilares são formadas da região do couro cabeludo, sobrancelha, cílio, região axilar, Logo no genital. comecinho, quando a gente é uma Isso. célulazinha. Quando você nasceu, todos os folículos já estão formados. Não tem possibilidade de formar folículo novamente. Que natureza perfeita, hein? Perfeito. Ou Os- seja, se eu tiver de ser geneticamente carequinha, Já vai estar meu lá. folículo já Isso. não vai estar lá. Já não, vai ele, estar. ele vai estar lá, mas vai estar no teu... Essa sua colocação é bem interessante. Existe uma coisa hoje chamada na ciência de epigenética. A epigenética, ela está acima da genética. A epigenética, ela não muda o teu gene, mas você consegue fazer com que ele não se expresse. O que é isso? Quando você nasce, já nasce com o gene da calvície ou não. Havia no passado, vem do pai, vem da mãe, até hoje, na verdade, não se sabe. E a gente precisa entender que, se você tiver hábitos saudáveis, pode ser que você retarde bastante ou você não desenvolva essa questão de perder cabelo. Por exemplo, vamos supor que 2 irmãos gêmeos, eles tenham a predisposição a ter o problema da calvície, de queda de cabelo. E um fala assim, já que todo mundo na minha família eu não estou nem aí. E o outro fala, não, isso aqui é importante para mim, eu vou cuidar do couro cabeludo, não vou colocar óleo mineral, eu não vou fazer progressiva com formol no meu couro cabeludo, e eu vou cuidar desse couro cabeludo. A probabilidade E dele a própria ingestão de alimentos saudáveis cuidar também, né? cuidar da alimentação, praticar atividade física, a gente precisa entender que o cabelo faz parte de um sistema chamado sistema tegumentar, que é pele e os seus anexos. O que é o anexo da pele? Cabelo é anexo da pele, unha é anexo da pele. Essas glândulas que eu falei são anexo da pele. Se eu cuido da minha saúde, se eu faço atividade física, se eu cuido da minha alimentação, cuido da minha... Bebo água, cuido da minha saúde mental, a probabilidade de eu ter um fio saudável é grande. Então, É um conjunto, é né? um conjunto de coisas. As pessoas precisam entender. Eu tenho uma frase: o resultado do cabelo que você tem não está relacionado apenas ao shampoo e o condicionador que você usa. Tem muita coisa Hoje, envolvida. então, teoricamente, né, resumindo o que você falou, teoricamente, para a gente ter um cabelo saudável, a gente precisa quase que fazer um planner diário, né? Digamos assim. Isso. Porque, por exemplo, Para planejar, não, nada. Um planejamento diário. Eu tenho que fazer uma anotação ali do que eu tenho que fazer o que é o que eu dia todo preciso pra- entender? Tipo assim, botar os Isso. principais Os cuidados. porque- cuidados, né? Pra não porque- esquecer de nenhum. Isso. Ó, Vai ficando lá, esse eu fiz, esse eu não fiz, pulei, esqueci, Não, não deu eu quero tempo. dizer assim, que a gente, assim como a gente planeja algo diário, a gente Uhum. coloca lá, né? O que eu posso fazer, já que eu tenho uma tendência X de cabelo Isso. caindo, então já procurei um profissional da área do cabelo, mas também eu tenho que associar com a alimentação, eu tenho que associar os O exercícios. meu beber água pra eu não esquecer. Isso. Exatamente, né? Fazer esse conjunto, deixar amarradinho para você também entender, massificar aí. Eu quero pegar Isso é um gancho importante, né? na fala de Júnior sobre gêmeos, já que eu tenho gêmeas, e ele falou de cabelo. É o seguinte, Júnior, uma nasceu totalmente careca, a outra nasceu com muito cabelo. Ou seja, uma pegou o cabelo da outra aí. Aí o que eu quero dizer com isso é que tem muita gente que diz assim, eu tenho azia porque o menino vai nascer cabeludo, eu não tenho azia porque o menino vai nascer careca. Isso tem alguma coisa a ver com o cabelo? É O cabelo mito. dá azia na Eu gente. já vi bastante isso, mas é mito. Existe muito, porque é o seguinte, o cabelo tem um simbolismo muito grande, né? E as pessoas associam muito a cabelo a alguns simbolismos. Essa coisa, tô com azia, provavelmente o menino vai nascer bem Esse cabeludo. cabelinho do menino Tipo, no estômago. não fiz coloração no meu cabelo e eu tô sentindo o meu couro cabeludo coçar. E é o branco que faz o cabelo coçar. Eu escuto muito Não, isso. essa eu nunca ouvi. Já ouvi. E você vai escutar muita coisa que muitas vezes não Deixa tem, eu tocar não no tem meu base aqui. na Mas foi ciência. tanta perreia que nasceu um monte de cabelo branco. Tá vendo? Agora, essa questão do aperreio e cabelo branco é interessante. Olha, É, tem ciência, né, tem Júnior? ciência. No passado se falava, isso aqui, estresse causa cabelo branco. Aí daqui a pouco surge uma outra afirmação, não causa, não causa. Recentemente, um estudo bem robusto fala que nível alto de estresse vai inibir a produção de um aminoácido chamado tirosina.
E o que acontece? A tirosina, junto com o melanócito, ele dá cor ao nosso cabelo. Um processo chamado tirosinase. E quando as pessoas se estressam muito, existe uma inibição dessa tirosinase. Então, essa coisa que estresse pode causar cabelo branco é fato. real, né? Me preocupei. Lógico, Jesus. existe o principal fator que é genético, mas os gatilhos vai ser esse. Era isso que eu ia mencionar, porque hoje, né, a gente sempre menciona aqui no último, é que a gente vive hoje um cotidiano muito frenético, né? Sim. De trabalho, aquela corrida, aquela coisa toda. E se a gente não tiver, Inclusive né? também como Estresse sequela da durante o pandemia, trabalho, né? É uma espécie de pós-Covid também. Isso. Isso. E até porque as pessoas querem, durante esse período de pandemia, tentar repor, né, cobrar dos seus trabalhadores aí com uma carga máxima, né, de cobranças e tal. Isso tem um impacto, né, no Tem. resultado, Uhum. principalmente Tem, sim. na saúde capilar. Não é Isso. isso? Porque, como eu falei, o nível alto de estresse vai fazer com que produza mais cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Quando você submete seu corpo a níveis altíssimos de cortisol de uma forma constante, porque o hormônio em si ele é saudável, né? Uma das coisas que tem de sobrevivência. Você está numa situação de perigo, a pupila dilata, o coração acelera, e você tem que tomar alguma atitude. Mas você se submeter a isso constantemente, todo o teu corpo vai sofrer. A gente percebe nesse pós-pandemia os quadros de estresse, crise de ansiedade, pessoas com borboleta no estômago sem motivo aparente, com nó na garganta sem ter um motivo aparente, pelo menos imediato. As pessoas com aquela sensação de choro sem saber De por quê, aperto no peito, de né? aperto no peito, não sabe se está infartando, está com Covid, é uma crise de ansiedade. E eu procuro tratar isso com muita leveza. Eu ouvi muitos anos no salão, cabeleireiro é psicólogo. Eu digo, não, cabeleireiro é cabeleireiro, psicólogo é psicólogo, cada um na Você tem sua que ir área. pro Mas psicólogo. aí você já pode Agora, direcionar o seu lógico, cliente, o né? profissional de beleza, Nádia, eu digo que ele tem que ter essa sensibilidade. Eu não prescrevo para ele ir no psicólogo, nem prescrevo ir no psiquiatra, mas tem essa acolhida no salão. O diagnóstico que a gente faz para queda de cabelo, para dermatite, é numa salinha reservada para o cliente poder conversar de uma forma sem receio de estar sendo julgado ou ouvido por outras pessoas. E muitas vezes a gente percebe que o cliente está num nível alto de estresse. E às vezes as pessoas estão inseridas naquele problema e não conseguem enxergar a relevância daquilo. E a gente fala, e aí, a terapia está em dia? Não, nunca fiz. Por quê? Você não acha que seria importante? Então, o cabeleireiro, o profissional de beleza, o manicure, ele tem que ter essa escuta responsável, profissional, entender o que é que o seu cliente está passando, não dar pitaco na vida dos outros, mas orientar. Eu explico para o meu cliente, o teu problema de queda está relacionado provavelmente a esse processo pós-Covid que você teve e o processo emocional que você está vivendo. Então, você pega uma pessoa que teve Covid. Então, fisiologicamente, esse folículo já sofreu, mas ela perdeu 2, 3 parentes de primeiro grau. Então, assim, é um turbilhão de coisas acontecendo, Emoções, né? que não é só sobre o cabelo. Eu costumo dizer que o cabelo, a queda capilar, é consequência de alguma desordem que está acontecendo. Então, lá na Companhia da Beleza, a gente tem essa sensibilidade de ouvir. Você pergunta para a pessoa, você está bem? Aí a pálpebra está assim, ela faz, tô. Deixa a gente só dar uma paradinha aqui, né? Pra gente falar só. Oi, amor. Rapidinho, só para pegar o gancho aqui, após essa minha fala, aí você dá Sim, acesso sim. aí ao nosso público, né? Isso tem. Jane, O Instagram aqui tá Eu também abrindo. quero, de fato, né, dizer que essa parte que você falou da escuta, da sensibilidade, você falou da manicure, por exemplo. Eu quero parabenizar, né, todo o seu profissionalismo, a sua equipe, mas em especial a Ju. Juliana é a melhor Juliana. manicure do Brasil. Exato. Porque eu fui lá retirar, né, a esmaltação e daí ela observou, Nádia, se você quiser pintar, você pode pintar, mas seria ideal você não pintar, por causa disso, disso e disso. E eu, tecnicamente, né, escutei, até porque eu já tenho uma sensibilidade muito grande, mas aí ela chamou atenção. Se fosse um outro profissional, certamente não estaria Ia chegar e tacar preocupado o com esmalte isso, né? pronto, né? Aí eu estou dizendo isso porque ela acabou de falar e eu queria apenas asseverar que de fato isso é real. Obrigado, minha amiga. Então Deus E antes parabéns da para gente ela. entrar aí nas nossas lives, Nádia, já deixa eu só reforçar uma pergunta aqui com o Júnior, que ele falou aí das ampolas dos olhos. Cutucada. Essas ampolinhas que a gente compra para botar aí, misturar dentro da hidratação. Vitamina A, vitamina E. O peso molecular dela é como a gente tem que entender o seguinte: um copinho de 250 ml
você não consegue botar mais de 250 ml. Se você colocar, ela transborda. Primeiramente, né? A gente não é químico, né? E Aí a gente acaba Tem- pegando uma dose X daquelas menino, ampolas. ó, é porque Isso. eu Uma sou com medida queda, eu vou daquela. pegar essa ampolazinha aqui que eu vi falar, eu vi no vídeo do YouTube alguém falando que ela era bom pra queda. De Então, eu forma vou pegar prática, essa ela aqui. não vai resolver, porque ela tem o tamanho da molécula é muito grande e o couro cabeludo não consegue absorver, não tem essa afinidade. Aí, como eu gosto de polêmica, além dessas ampolinhas não fazerem nada, tem algumas pessoas na internet divulgando umas gominhas. Já viram as gominhas? Pra queda de- Não, a gominha é viram? novidade. As gominhas é um A Câmara must. Grau disse que A já Câmara ouviu, Grande viu? já viu. Tem umas gominhas que estão indicando na internet para queda capilar. E aí tá vendendo horrores. Parece uma jujubinha assim. Eu comia 1 quilo daquilo, né? Do jeito que eu gosto assim. Jujuba. Só que a maioria dessas gominhas elas têm alto teor de açúcar. E açúcar é absurdamente inflamatório. As pessoas estão gastando dinheiro, estão sendo enganadas e usando uma coisa que na verdade pode aumentar a queda e não corrigir. Então hoje, a pessoa que tem um problema de queda e ele quer resolver o problema, ele precisa procurar um profissional habilitado, quem estudou, quem tem responsabilidade, quem tem seriedade para poder resolver. Então, tanto essa ampolinha que adiciona a hidratação e essas gominhas, não dá em nada. Esquece. Então, Tudo na indo na verdade, contramão, né? é, Tudo então, indo na contramão. verdade, esquece de Mas alterar. parece que é uma característica só dessa geração e de contramão da ciência, né? Exatamente. Rapaz, é complicado. Eu acho que a Vamos lá. gente vem muito cultural só, de pegar e tentar fazer química com o que já vem Isso. pronto. A gente compra Correto. shampoo, vem condicionador. Exatamente. E a hidratação já vem produzido de Isso. fábrica. Não E altera, ser só químico bota. é desde tempo, né? Desde aquele tempo de colocar anticoncepcional dentro do Isso, correto. Vamos mudar É das isso, né? antigas. Deixa eu mandar um beijinho aqui pra Olha aí. Benícia Silva, do Centro das Mulheres do Cabo. Ela tá dizendo bom dia, pessoal. Assunto muito pertinente. Parabéns. JP Filho, bom dia a todos e todas. Deus abençoe ricamente. Parabéns para a aniversariante do Obrigada. dia. Deus lhe abençoe ricamente. Um alô para meu irmão João Júnior. Nana, nossa querida Nana. Oxe, mulher, bom dia, paz e bem para todos. E ela também diz assim, paz e bem para todos novamente. Benção, muito Isso é bom, obrigada no pela Facebook? felicitação. Sim. Vamos continuar aqui no Instagram porque tem muitos comentários. Quem está acompanhando aqui a gente desde o começo é a Camila ZZZ. Eunice Gomes também está acompanhando aqui com Ah, a gente. Eunice Maravilhosa. Gomes, esteticista, também acompanhando aí, né, nessa Ah, coisa formação. boa. Nossa querida Moniquinha Polinário, que está aqui nos bastidores e acompanhando a live também. É isso, a Paulinho maravilhosa. Roger, deixou aqui recadinho. Bom dia, feliz aniversário, amor da minha vida. Aí, ó. Obrigada, Muito meu amor, minha esses gente. dois. Só logo. Só love, te amo. Ele ainda disse aqui, Companhia da Beleza é um presente para todos nós. João Júnior sempre um show de entrevista. Obrigado. Moniquinha Polinário deixou um comentário aqui com a gente. Bom dia, meninas, um lindo e belíssimo dia. E hoje, especialmente nesse dia tão especial, parabéns para Nádia, vida longa e sucesso sempre. Obrigada, Moniquinha. Beijos. Nossa querida Amanda, massoterapeuta, também está aqui Eita, acompanhando. Amanda é maravilhosa, excelente profissional, minha maravilhosa. amiga. Olha, eu ganhei uma sessão de reflexoterapia com a Amanda. E ela esteve aqui com a gente. Ela é Pra dar o meu maravilhosa. testemunho junto com ela. Precisamos bater um papinho, Amanda, inclusive, viu? Tem novidade. Inclusive, bater um papinho também, porque ela disse que eu estava muito tensa, né? Foi. E você não foi lá ainda não, né? Não, fui não, tô vou puxar suas devendo, viu? orelhas. Verônica está aqui também acompanhando com a gente. Flávia Mello. Miranda Rosemary. Dijan Professor Digital. Flávia Mello, lá de São Flávia, Paulo, viu? olha. Amanda Massagem deixou aqui. Bom dia. João entende meus cachos. Excelente Isso. profissional. Os cachinhos dela é lindo. Deixa eu ver aqui. Verônica botou aqui um comentário. Bom dia, meninas. O programa está lindo. Bom dia, doutor. Olha. E que Deus abençoe vocês. Tenham um maravilhoso dia. Muito obrigada. Doutor, eu queria saber. Eu tomo um remédio controlado e estou tendo muita queda de cabelo. Eu não tive chikungunya, não tive essas outras doenças. Meu problema é neurológico. Então eu tomo muito antibiótico, muito remédio controlado e estou tendo queda de cabelo. Me ensina o que eu posso fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, mais tem perguntas? Você mais, quer que mas eu responda? sigo depois. Vamos responder logo, Verônica, que é bem interessante. Se for controlado e for algum tipo de ansiolítico, os ansiolíticos de modo geral, vão causar uma desordem naquele folículo que eu falei, o cabelo vai cair. É importante procurar um profissional
que vai preencher essa ficha de anamnese, porque tem aromaterapia, por exemplo, que é um tratamento com óleo essencial e óleo vegetal nesse couro cabeludo. Existem algumas ampolas de fortalecimento dessa estrutura folicular. Então é importante procurar, porque só se for remédio controlado, tiver algum ansiolítico nesses medicamentos, ele vai interferir. Os antibióticos eles não vão interferir diretamente no ciclo desse fio de cabelo. Mas se tiver outros problemas de saúde, como pré-diabetes, já é um outro fator. Então, o próprio medicamento em si, se tiver algum ansiolítico no meio desses medicamentos controlados, ele é um fator. E se tiver outros fatores, como, por exemplo, disfunção na tireoide, síndrome de ovários policísticos, por isso que fica difícil determinar exatamente o que fazer. Um profissional fazendo um diagnóstico bem preciso consegue traçar um planejamento de cuidado. Mas, via de regra, os óleos essenciais e óleos vegetais no couro cabeludo, eles têm pouquíssimas contraindicações e dão um resultado fabuloso. Muito bom. Continuando aqui, Vanderlei está acompanhando a gente. A Amandinha deixou outro comentário. Meninas, saudade de vocês. Sintam-se abraçadas. Pense no abraço bom. Estevão Erivan também está acompanhando a gente aqui. Anunciada Moraes. Lá de Água relembrando lá, né? O nosso passeio que ainda não fomos. Paulino S2 anda aqui. Feliz aniversário de novo, Nádia linda. Obrigada. Sara da Mulheres do Cabo está aqui acompanhando a gente também. Nosso querido coordenador Luciano Maxis está acompanhando pela live. Anunciada Moraes dando bom dia aqui pra gente, viu? Genilda Barbosa também está aqui online. E deixa eu ver quem mais, e dando bom dia. Parabéns, Nádia. Já Deus te abençoe e felicidades. Obrigada. Martinha Maia também está acompanhando. Genilda ainda disse aqui, programa nota 1000. Mas toda vez que a gente traz Júnior é assim. Eu acho que o Júnior deveria vir todo sábado. Eu tô pensando seriamente já Eu fechar estava aqui, preocupado se ia terminar 2022 eu não ia vir aqui. Não, Nádia, a gente vai quando? Eu falei, Sim. Hoje a gente tem que criar um quadro para João Júnior. E agora, doutor do cabelo? O que é que eu faço? Maravilha. E aí ele participa todo sábado. Isso. Eu acho que ele aumentaria o tempo do programa em mais uma hora, assim. Com certeza. O povo vive Queria cobrando. dizer que a para gente mim é um amém. prazer enorme estar aqui, viu? O Oh, meu ambiente Deus. é maravilha. Rosemary Pereira de Andrade também está aqui acompanhando. E Paulino deixou aqui uma pergunta bem interessante. Existe protetor solar para cabelo? Existe sim. A gente precisa entender que o fio de cabelo ele é um anexo da nossa pele e ele precisa ter cuidado. A gente não se preocupa muito com o cabelo, de modo geral, de proteger, porque como não tem vaso sanguíneo terminal nervoso, ele vai queimar pelo sol, mas você não vai sentir. Você vai sentir ressecamento, o cabelo meio Meio avermelhado. amareladão, né? Mas hoje tem diversas marcas que ele já tem no próprio livre, no finalizador sem enxágue, no creme de pentear, filtro de proteção. Então, Aproveitando a Ótimo. deixa, né? Aproveitando a deixa e uma orientação que a gente também deve cuidar da nossa orelhinha, viu, gente? As pessoas que vão à praia têm o Isso. costume de não passar o protetor na região orelha. da orelha, tá? E isso é importante. E agora, cabelo, Gente, viu, eu não quero ser desagradável, não. A gente já tá quase terminando. Não, peraí, ainda tem calma. Moniquinha deixou aqui uma pergunta que casa com o que o Nádia já falou mais ou menos. Júnior, pode substituir o creme de pentear pelo condicionador? Não, são dois produtos distintos. O condicionador ele é um produto com enxágue e o creme de pentear ele é sem enxágue. E a geração do Neutrox? Do Neutrox. Neutrox, creme rinse e amasterol. Reston. Isso. Cristiana Santos também está aqui acompanhando a gente. Verônica respondeu aqui, eu não uso nada no meu cabelo, só o material da Johnson, porque eu faço a quimioterapia. Então ele está tendo queda, já raspei a cabeça 4 vezes e doei para fazer peruca. E agora ele está... Aí não terminou aqui a escrita, acho que não coube. A coisa que eu tenho mais cuidado em mim é o meu cabelo, cuido mais do cabelo do que de mim. E quero saber se é queda por causa da quimioterapia ou se é do shampoo ou do remédio. Deve ser um conjunto, Provavelmente né? é o conjunto. Vários né? fatores. É. E aí uma informação também que muitas pessoas que passaram por tratamentos quimioterápicos, o cabelo houve uma alteração na fibra e ficou bem diferente do que era antes. E não tem um padrão. Tem pessoas que ficou com o cabelo mais fino, teve pessoas que ficaram com o cabelo mais crespo, mais grosso, mais frisado. A indicação é, quanto menos processo químico nesse cabelo, melhor. Quanto mais cuidar com produtos de qualidade, de marcas de referência, vai ser melhor para esse couro cabeludo e para esse fio. Ô, Perfeito. Júnior, aproveitando o ensejo, né? Só que a gente teve um caso, né, recente no mundo do cinema, né? Aquela questão da... eu acho que tem um termo técnico, né? Pessoas que têm Alopecia areata. areata, né? Isso.
Isso, acho que é o da esposa de Will Smith. Isso, né? Porque existe, a gente vê, agora em mulheres é pouco visto, eu não sei se existe uma relação entre homens e mulheres, mas a gente vê bem menos em mulheres, de Isso. repente. O termo técnico para queda de cabelo é alopecia, ou alopecia, as duas nomenclaturas estão corretas. Existe uma infinidade de tipos de alopecia. Androgenética, que está relacionada a fator hormonal. Existe a areata, que é essa que você citou. E mesmo na alopecia areata tem diversos tipos. Tem umas que são em placas, fica algumas partes circulares sem cabelo. Inclusive teve um participante, um dos Big Brothers, que eu não me recordo, que a doença veio à tona porque ele tinha várias áreas da cabeça sem cabelo, áreas arredondadas. E tem a areata total, que toda a região do couro cabeludo vai perder cabelo. Tem tratamento, Júnior? Então, é muito complexo tratar a alopecia areata porque é uma doença autoimune. É basicamente as nossas células de defesa atacando o folículo piloso. Geralmente acontece em pessoas que se submeteram a nível altíssimo de estresse. Se submeteram a nível altíssimo de estresse, termina desenvolvendo. O que a literatura diz pode fazer tratamento de microagulhamento, pode fazer mesoterapia. Inclusive esses tratamentos que eu estou citando, nós dispomos na Companhia da Beleza. Só que a gente não pode dar para um cliente que está passando por um processo de alopecia areata uma resposta tão imediata quanto outros tipos de queda de cabelo. Principalmente por conta dessa questão de ser uma doença autoimune. É basicamente o nosso corpo atacando o nosso próprio corpo. E além dessa alopecia areata total, tem a universal, é onde as pessoas perdem todos os pelos de todas as partes do corpo. Cílio, sobrancelha. Inclusive tem um ator muito antigo na Globo e tal, que ele tinha essa doença, né? As pessoas pensavam, mas ele começou a perder tudo e ficou totalmente Sem sobrancelha. Isso. Vamos continuando aqui, só pra gente fechar. A Sara disse aqui pra gente: sempre que eu faço cirurgia, meu cabelo depois de 3 meses cai muito. E quem é o grande vilão das quedas na pós-cirurgia? Anestesia, né? Isso. Não é anestesia. Todo mundo fala, anestesia é a grande vilã. Eu engordei, foi por causa da anestesia, o cabelo caiu por causa da anestesia. Por muito tempo, esse mito foi sustentado e hoje ainda Eu é. pensava que fosse. Não é. A prova disso é que uma mulher que tem, por exemplo, a cirurgia eu vou falar especificamente, mas no pós-parto. No parto também as pessoas falam, anestesia fez com que o cabelo caísse. Na verdade, a anestesia ela é um coadjuvante, quase sem importância nenhuma. É um fármaco que vai ser administrado no organismo. O grande fator de queda no pós-cirurgia é o seguinte: quando você faz uma cirurgia, obviamente existe um sangramento grande, dependendo do porte da cirurgia. Na medida que há um sangramento, há um corte, o nosso corpo ele basicamente vai direcionar força, atenção, esforço para a cicatrização naquela área. E o cabelo não tem nenhuma função fisiológica vital. Ele não tem essa relevância. Lembra daqueles microvasos que alimentam ele que eu falei? Está na superfície da pele. Então, todas as vezes que o corpo passa por um processo inflamatório, passa por uma cirurgia, por um parto, o nosso organismo tenta dar uma organizada, vai direcionar força, atenção, energia para quê? Para aquela parte específica. Então, no pós-cirúrgico está muito mais relacionado ao sangramento, à perda de sangue, ao processo fisiológico de cicatrização, do que a própria anestesia. Ou seja, Anestesia a quase perfeição nada. de Papai do Céu continua. A ciência é linda porque quem criou ela é linda e maravilhosa. Verônica completou aqui, eu uso realmente óleo vegetal, só. Não escovo meu cabelo, não dou chapinha, não faço nada. Mas mesmo assim, com tanto cuidado, meu cabelo continua caindo. Ele é enorme, mas eu estou sentindo muita queda. Mas é exatamente o que a gente falou aqui, né? O conjunto Isso, e da se ele é coisa. enorme, eu vou pedir para você repensar, Verônica, porque o próprio peso do cabelo, no processo de queda, ele interfere. Então, o cabelo maior, ele vai embaraçar mais as pontas, você vai ter mais dificuldade de desembaraçar, vai haver uma tração mecânica maior, um puxar. Então, você poderia pensar tipo na a possibilidade... plantinha, né, Isso. Tem que podar. Isso. Botar a plantinha para ela E crescer. principalmente os cabelos longos fica com ponta dupla, fica ressecado. Então, Isso. quanto maior o atrito nessas pontas, pode desencadear um processo de queda. De repente, pode repensar aí um corte mais curto. Ô, Júnior, e aquele ditado, cabelo é capim, que minha mãe dizia, tem algum... Eu costumo dizer que cabelo é muito mais importante que capim, porque assim, está muito relacionado à imagem das pessoas. É interessante uma pesquisa recente que mulheres que submetem a tratamentos de câncer, quando recebem o diagnóstico, uma das primeiras perguntas, antes de perguntar se vai viver, se vai morrer, de quanto tempo vai ser o tratamento,
doutor, meu cabelo vai cair, Exatamente. devido ao grande impacto que o cabelo ele exerce nas pessoas. Tanto é que o cabelo, né, Júnior, ele acaba causando também um bem-estar e a autoestima, né? A gente Sim. se eleva. A exemplo, você está tão cansada, tão acabada, e daí você vai um dia no salão e você sai de lá toda Dá renovada. uma renovada. Nova, renova os ânimos. Não dá uma acelerada aqui que a gente tá no salão para Já, escutar, gente. sim, já Mas estamos eu no preciso final, já terminar encerramos. aqui falando de segura aí. Berg Nick Freitas também está acompanhando a gente. Martinha Maia fez uma pergunta muito importante. Remédios à base de corticoide aumentam a queda de cabelo? Inevitavelmente vai haver uma mudança, porque geralmente os corticoides, entre outras coisas, pode haver ganho de peso. E a gente sabe que existe uma relação muito grande entre cabelo e a questão gastrointestinal. Então, aumento de peso, diminuição de peso brusco, provavelmente vai ter problema de queda. Isabela Paula está aqui acompanhando, dando bom dia. Alda Rosa Santos também acompanhando a live com a gente. Renata Ramos, psicóloga, também está aqui. Elmel Medeiros, Nádia já está conosco. Jurandir 21, Elmel Medeiros botando palminhas aqui pra gente. Moniquinha ainda disse, como sempre, o programa leve, alto astral e hoje especialmente mais doce. E muito informativo, né? Porque Júnior causa isso, né? Um alvoroço de informação pra Viu? gente. E aqui, Isso é ó, ótimo. a Elmel ainda complementou, açúcar é inflamatório, passada que eu não sabia disso. Tá Absurdamente vendo? inflamatório. Exatamente. Tá Você vendo? que tem aí processos inflamatórios de uma forma geral, Esqueça tem açúcar. que reduzir a absorção de açúcar. E a vida, na verdade, tem que ser doce aqui na cabeça da gente. João Verdade. Júnior, deixa eu ver. Nádia, eu meu Medeiros completou aqui. Nádia, parabéns, meu amor, minha irmã querida, te amo. Obrigada. Um monte de coraçõezinhos aqui, felicidades. E Verônica dizendo aqui, parabéns, meninas. Amor da minha vida, tudo de bom pra vocês. Feliz aniversário, Nádia. de novo. Obrigada. Luzinete Moura também tá aqui acompanhando. Deixa eu ver, a Mandinha mandou uns coraçõezinhos lindos. Veridiana Duarte, nossa querida, tá aqui acompanhando a gente, Eita. aproveitando para dizer que no próximo sábado a gente tem Bazar Social de novo, viu? Isso. Bazar Social da Sabedoria, livros usados, lá no Centro do Cabo. Então você que tem coisinhas em casa para doar, ainda tá rolando a coleta lá na Sabedoria. E se quiser se voluntariar também para ajudar lá no dia do bazar, também pode se disponibilizar. Dá uma procurada aí no Instagram da livraria, né? Sabedoria Livros Usados, ou da própria Veridiana, e ela vai passar as orientações aí para vocês de como se voluntariar ou de como fazer a entrega das doações, certo? E participem do bazar, porque é maravilhoso. Deixa eu ver, Verônica ainda disse aqui, obrigada, doutor, pela sua explicação, eu já uso óleozinho, já estou sendo acompanhada pelo médico. Perfeito. Muito obrigada, parabéns meninas pelo programa, está lindo. E o doutor é maravilhoso. Feliz aniversário, Nádia, para você. E Veridiana Obrigada. deixou aqui uma perguntinha. O que ele orienta para as mulheres em transição para o branco, com relação a relaxamentos e tintas? Polêmico, né? Polêmico. Você Foi uma disse que coisa- gostava de polêmica. Foi uma coisa que eu percebi nessa pandemia, que muitas mulheres aproveitaram que não tinha eventos sociais para assumir tanto os cachos crespos e os brancos. O que eu oriento é, primeira coisa, você tem que internalizar isso. Se identificar, Se né? identificar. Isso. Tem algumas clientes que eu faço coloração só na moldura frontal, que é essa parte que fica à mostra. A parte de dentro vai ficando branco, para quando cortar, tira tudo. Outras pessoas falam assim, também aí para a opinião dos outros, vou cortar tudo de uma vez, tudo que está com coloração. O importante é a pessoa que decidiu passar por essa transição, quer seja do branco ou do crespo, ela internalizar isso. Saber que não vai ser um processo fácil. Existem muitas pessoas que são mal educadas, são indelicadas, perguntando, não, tu vai cobrir o branco, não é? Por que tu não cobriu? Então tem que estar pronta, porque vai ter que em alguns momentos dar algumas respostas bem firmes. Isso. Sim. Mas a primeira coisa é internalizar. Tem que E ir aí, dentro para fora a isso. decisão. E não existe uma regra igual ao crespo, ao cacheado. Tem pessoas que vão transicionar assim, com uma única tesourada. Vai fazer um único corte, vai tirar. E tem pessoas que vão amadurecendo gradativamente. Então eu procuro respeitar muito esse time, o tempo de cada pessoa. Perfeito. Carolina Polinário está acompanhando com a gente aqui.
Iraci Helena Barbosa também está online, dando parabéns para a Nádia, que Deus te abençoe. E seu João. Obrigada. Lá de Jane Lacerda também está nos acompanhando. E a Amanda ainda disse aqui, feliz ciclo novo, cheio de energia, Nádia. Já foi o nosso último comentário da live de hoje, para a gente encerrar. Felicitações recebidas. Tem um som aqui no Facebook da Nana desejando felicidade, muita saúde Olha pra aí, você, viu? boa, e a Nana, energia obrigada. hoje casou perfeito. Coisa Todo maravilhosa. mundo é unido. Assim, primeiramente, né, gratidão a Deus sobre todas as coisas, né, por esse momento único, por estar aqui. Sou muito grata a Deus, né, por essa equipe maravilhosa, né, que sem elas não faria sentido o Oxumueno. Pelos espectadores, né, nossos espectadores, pelo nosso convidado aqui especial. Já me sinto da casa. E- Né? pelo meu S2 que está ali fora, né? Pela Monique, ou seja, por todos, por vocês aí, né, que estão assistindo e que fazem o Oxumueno, né? Porque vocês compõem o Oxumueno. Então, sempre que vocês demandam alguma situação, a gente tenta mediar isso daí, colocar em pauta, né? Porque vocês são o nosso maior produto, né? Vocês são o nosso aliado a esse resultado, porque a gente ganha com vocês e vocês ganham muito mais com informação, né? Porque Exatamente. informação é empoderamento. E esse gente. assunto de cabelo é tão amplo que a gente fica sem Muito. tempo para falar de Por muita isso que eu coisa. disse que talvez realmente seja interessante a ideia do quadro com o Júnior. porque a E gente agora, vai ter- doutor do cabelo? Ui! E aproveitando, antes da gente encerrar aqui, fazer um agradecimento à maravilhosa Mar, com os cakes da Mar. Isso, aqui, gente. com um Olha bolo que maravilhoso lindo. hoje de Nádia, lindo, que deve estar delicioso. E aproveitando, agradecer também a nossa queridinha Mônica Polinari, que Gente, trouxe olha um monte aqui. de guloseimas E pra a gente cor? lá fora. E a cor lindíssima, A cor gente. foi Ai, exatamente eu pra amo. você. Essa com a sua cara, laranja tem a ver com prosperidade, riqueza, fartura, alegria. A sua cara, Nádia. Então, Mari Obrigada. Moniquinha, muito obrigada por adoçar o nosso sábado e adoçar o sábado E só mais um especialmente da comentário aqui Nádia. do Carlos Paulino. Bom dia, parabéns, Nádia Medeiros. Tudo de bom. E Nádia, Obrigada. você recebeu o carinho de todo o time Oxumulé hoje Já nessa data recebi com especial. sucesso ao entrar. Muito bem. Já vi um Muita cenário saúde, muito lindo. sucesso. Muitas Ê. energias para você. Muito obrigada, gente. E a gente E a agradece bochecha a- continua rosa. Oiê. Eu vou mandar tirar a máscara pra vida, não vou não. E a gente agradece a Júlia por mais uma vez a honra, o carinho enorme de estar aqui com a gente. Tocando, na verdade, nesses pontinhos bem polêmicos que a gente adora, né? É um E prazer sempre vir estar rende. aqui. Para mim é um privilégio enorme. Nem estar precisa aqui dizer, conversando né, com Júnior? vocês, Volte verdade. sempre. Tem A cadeira gente leva ele na cativa, porta viu? toda vez. Verdade. Gente, até semana que vem, agradecendo a todos que participaram, né, pelo nosso Instagram, também pelo Facebook, e dizendo que semana que vem a gente tá de volta. E mais uma vez, parabéns para Nádia Medeiros, a nossa laranjinha da turma. Obrigada, Até gente. sábado, gente. A bebedura de... Ó, gente! Gente,